Imagine só. É o ano de 272 antes de Cristo. O sol está se pondo atrás das montanhas de Esparta, lançando uma luz alaranjada sobre a cidade. Os campos ao redor estão silenciosos, mas há uma tensão no ar, como se o próprio vento estivesse segurando a respiração. De repente, ao longe, surgem nuvens de poeira. O chão começa a tremer. É o exército de Pirro chegando, com milhares de soldados, cavaleiros velozes e, o que seria ainda mais assustador, enormes elefantes de guerra marchando, prontos para destruir tudo em seu caminho. Dentro da cidade, os espartanos sabem que estão em apuros. Seu exército está longe, lutando em outra terra. Só restaram os velhos, os jovens e aqueles que nunca seguraram uma espada antes. O rei Areu I, um líder corajoso, precisa fazer uma escolha impossível: lutar com os poucos homens que tem ou se render e perder tudo o que Esparta representa. Você consegue imaginar como seria estar ali, ouvindo o som ensurdecedor dos tambores de guerra, sentindo o cheiro de poeira e medo no ar? Os corações batendo mais rápido enquanto os enormes elefantes avançam, destruindo tudo sob suas patas gigantescas. Mas Areu não vai desistir. Ele tem um plano e está disposto a lutar até o último homem para proteger sua cidade e seu povo. Quer descobrir como esses guerreiros lendários enfrentaram um inimigo tão poderoso? E como o rei Areu I usou cada truque possível para defender sua amada Esparta? Então se prepare, porque essa é a história de uma batalha que você jamais vai esquecer. Ei, se você está gostando dessa incrível viagem pela história romana e quer ver mais conteúdos épicos como este, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas batalhas e segredos que temos para contar. Vamos juntos mergulhar ainda mais fundo no passado. Seu apoio é essencial. Imagine que estamos no ano de 272 a.C. O mundo da Grécia Antiga estava em um verdadeiro tumulto. E sabe por quê? Havia um grande general chamado Pirro, que tinha acabado de voltar de uma grande aventura na Itália e na Sicília. Ele era muito ambicioso, sempre querendo conquistar mais e mais territórios. Quando ele retornou para a Grécia, não voltou satisfeito. Na cabeça dele, havia muito mais batalhas para vencer e terras para conquistar. E adivinha só, a confusão estava prestes a começar novamente, porque Pirro queria expandir ainda mais o seu poder. E quem estava no caminho dele? A cidade de Esparta, que já não era tão poderosa quanto antigamente. Esse foi o início de uma nova grande aventura, onde Esparta teria que se defender com todas as suas forças para não ser dominada. Esparta era uma cidade incrível no passado, cheia de guerreiros valentes que não tinham medo de nada. Mas depois que eles perderam uma grande batalha em Leuctra, no ano de 371 a.C., começaram a perder força. Mesmo assim, os espartanos não queriam desistir. Nessa época, Esparta estava sendo liderada pelo rei Areu, um homem muito corajoso que queria proteger seu povo a todo custo. Ele sabia que, apesar de Esparta estar enfraquecida, eles ainda podiam lutar para manter sua independência e mostrar ao mundo que ainda eram fortes. Porém, a cidade vivia um clima tenso, porque muitos inimigos olhavam para Esparta como um lugar fácil de atacar. E Areu precisava estar sempre preparado para qualquer ameaça que surgisse. Mas então, olha só o que aconteceu. Havia um príncipe espartano chamado Cônimo, que estava muito irritado. Sabe por quê? Ele acreditava que tinha o direito de ser o rei de Esparta, mas acabaram escolhendo o sobrinho dele, Areu Menino, para o trono. Sentindo-se injustiçado, Cônimo decidiu que não ia aceitar essa decisão tão facilmente. Então ele teve uma ideia ousada. Pediu ajuda ao famoso general Pirro. E claro, Pirro adorava uma boa oportunidade para aumentar o seu poder. Quando ouviu o pedido de Cônimo, ele pensou: se eu ajudar esse príncipe, posso conquistar Esparta e ainda ganhar um aliado. Assim, Pirro decidiu que ia apoiar Cônimo. Com isso, ele começou a se preparar para uma nova batalha. Na primavera do ano 272 a.C., Pirro se preparou para a grande invasão de Esparta. Imagine só a cena. Ele juntou um exército gigantesco. Havia 25 mil soldados de infantaria, 2.000 cavaleiros
E o mais impressionante de tudo, 24 elefantes de guerra. Esses elefantes eram como tanques de batalha daquela época. Enormes, poderosos, capazes de esmagar qualquer coisa no caminho. Pirro estava confiante de que, com um exército tão impressionante, Esparta não teria a menor chance. Ele se preparou para marchar em direção à cidade com toda essa força. E sua ideia era simples: chegar lá, derrotar qualquer resistência e colocar Cônimo no trono. Os espartanos, porém, não iam se render tão facilmente. O problema é que Esparta estava em uma situação complicada. A maior parte do seu exército estava longe, em uma ilha chamada Creta, lutando em outra missão. Isso significava que quase não havia soldados na cidade para defendê-la. Quando o rei Areu soube que Pirro estava vindo com seu exército gigante, ele entrou em ação imediatamente. Ele sabia que não podia deixar Esparta cair nas mãos do inimigo. Então, o que ele fez? Convocou todos os homens que pudessem lutar, jovens, velhos e até mesmo aqueles que já estavam aposentados da guerra. Eles não tinham muito tempo para se preparar, mas mesmo assim, reuniram tudo o que tinham para defender sua amada cidade. Esparta era uma cidade bem diferente das outras. Enquanto muitas cidades da Grécia tinham grandes muralhas para se proteger, Esparta confiava em outra coisa: seus guerreiros corajosos. Eles acreditavam tanto na força e habilidade dos seus soldados que nunca construíram muralhas gigantes ao redor da cidade. A cidade ficava num lugar muito especial, cercada por montanhas imponentes. De um lado, o Monte Taygeto, do outro, o Monte Parnon. E no meio de tudo isso, passava o rio Eurotas, que era como uma linha de vida para os espartanos, fornecendo água fresca. Mas havia um problema. O exército de Pirro estava chegando, e ele era conhecido por ser implacável. E como a primavera estava se transformando em verão, o calor só piorava tudo, tornando o desafio ainda maior tanto para os defensores quanto para os invasores. Finalmente, depois de dias de marcha, o gigantesco exército de Pirro apareceu no horizonte. Imagine só como foi assustador para os espartanos. Milhares de soldados, cavaleiros reluzindo ao sol, e no meio de tudo, aqueles elefantes de guerra enormes que pareciam monstros saídos de um pesadelo. A visão era tão impressionante que muitos ficaram paralisados de medo. Pirro montou seu acampamento numa colina com vista para a cidade de Esparta. De lá, ele podia ver tudo e planejar o ataque. Assim que seus soldados chegaram, começaram a preparar o terreno para o cerco. Os elefantes foram colocados em posições estratégicas, prontos para esmagar qualquer um que ousasse resistir. Mas o rei Areu não perdeu tempo. Ele posicionou seus guerreiros em lugares estratégicos ao redor da cidade. Os famosos hoplitas espartanos, com seus escudos vermelhos e lanças longas, estavam prontos para lutar. E como Esparta tinha poucos soldados, Areu colocou os mais jovens e ágeis para patrulhar, preparados para atacar o inimigo onde fosse necessário. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Pirro testava as defesas com pequenos ataques, tentando encontrar um ponto fraco, enquanto os espartanos respondiam com saídas rápidas, surpreendendo os invasores e mostrando que não seria tão fácil conquistá-los. Depois de vários dias de preparação, Pirro decidiu que era hora de atacar de verdade. Era madrugada, o céu ainda escuro começava a clarear com os primeiros raios do sol. De repente, o som das trombetas epiróticas ecoou pelo vale. Foi como um grito de guerra que despertou todos em Esparta. Os soldados de Pirro marcharam em formação cerrada, como uma maré de aço e escudos, avançando em direção às muralhas imaginárias de Esparta. E logo atrás deles, os elefantes de guerra, enormes com suas torres de madeira nas costas, avançavam lentamente, fazendo o chão tremer a cada passo. Para os espartanos, foi uma visão aterrorizante, porque nunca tinham enfrentado essas gigantes criaturas antes. Os elefantes, com seus olhos ferozes e presas gigantes, pareciam bestas saídas de um pesadelo. O rei Areu, com sua capa roxa e seu elmo com uma crista vermelha, gritava ordens para seus guerreiros, tentando manter todos focados. Os hoplitas espartanos, lado a lado, fecharam suas formações, escudos unidos como um muro de ferro. Quando o exército de Pirro finalmente colidiu com a linha espartana, o som foi ensurdecedor.
O estrondo de metal contra metal, o estalar das lanças e os gritos de guerra enchiam o ar. A batalha se tornou um empurra-empurra feroz, onde os soldados mal conseguiam levantar suas armas de tão apertados que estavam. O cheiro de suor, sangue e poeira se misturava no ar, enquanto os guerreiros lutavam, com tudo que tinham, para defender suas famílias e suas casas. Os espartanos, apesar de estarem em menor número, lutavam como leões para proteger sua cidade. A cada golpe de espada, a cada lança lançada, eles mostravam por que eram conhecidos como os guerreiros mais temidos da Grécia. O rei Areu, sempre na linha de frente, inspirava seus homens com sua coragem. Cada vez que ele derrubava um inimigo, seus gritos ecoavam, animando ainda mais os defensores. Mas Pirro, vendo que o ataque frontal não estava funcionando tão bem quanto ele esperava, decidiu mudar de estratégia. Com sua experiência de anos em batalha, ele ordenou que sua poderosa cavalaria tentasse atacar os flancos dos espartanos. A ideia era simples. Se ele conseguisse quebrar as laterais da formação espartana, poderia cercá-los e esmagar sua resistência. O chão tremia com o galope dos cavalos e nuvens de poeira se levantavam enquanto a cavalaria de Pirro avançava. Os cavaleiros epiróticos, com suas longas lanças e armaduras brilhando ao sol, pareciam imparáveis. Mas Areu, esperto como uma raposa, já tinha previsto essa jogada. Ele havia posicionado grupos de jovens espartanos em pontos estratégicos nas colinas e entre os olivais. Esses guerreiros ágeis eram especialistas em táticas de guerrilha. Quando viram a cavalaria se aproximando, surgiram de repente como fantasmas, lançando uma chuva de javalinas sobre os cavaleiros, causando confusão e atrasando o avanço. A batalha, que já era feroz, tornou-se ainda mais caótica. O campo de batalha se encheu de gritos, clangor de metal e o troar de cascos. No meio de tanta poeira e confusão, mal se podia ver quem era amigo ou inimigo. Em meio ao caos, um jovem espartano chamado Acrótato, filho do rei Areu, viu uma oportunidade. Com um grupo de guerreiros, ele se lançou em um movimento ousado, flanqueando uma unidade de soldados de Pirro. Eles atacaram de um ângulo inesperado, pegando os epiróticos totalmente de surpresa. O campo de batalha, que já estava caótico, ficou ainda mais confuso com os gritos de dor dos inimigos e os gritos de vitória dos espartanos. Vendo que seu filho estava virando o jogo, o rei Areu não perdeu tempo. Com um rugido que parecia abalar as próprias montanhas ao redor, ele liderou um feroz contra-ataque. Os espartanos, cansados mas determinados, se reuniram como uma onda que não pode ser parada. Seus escudos formavam uma parede impenetrável, e suas lanças brilhavam como raios de sol. Os soldados de Pirro começaram a recuar, tropeçando nos corpos caídos de seus próprios companheiros, escorregando no chão, já encharcado de sangue. Por um momento, parecia que os espartanos poderiam realmente virar o jogo e vencer a batalha. A linha de frente de Pirro começou a se curvar, ameaçando se romper por completo. Mas Pirro, com a frieza de um grande estrategista, rapidamente reorganizou suas tropas. Ele trouxe reforços frescos para a linha de frente, dando um pouco de descanso aos soldados exaustos. E então, ele usou sua arma secreta: os elefantes de guerra que até agora tinham sido mantidos em reserva. Os gigantes avançaram, suas trompas balançando e soltando gritos que soavam como trovões. Os espartanos, que já estavam exaustos, agora enfrentavam uma nova ameaça, ainda mais assustadora. Mesmo assim, com seus corações firmes e sua coragem inabalável, eles se prepararam para resistir ao impacto dessas feras colossais. A batalha continuou durante horas, sem sinais de trégua. O sol subia no céu, tornando o calor insuportável. Os guerreiros, cobertos de poeira e suor, já estavam exaustos, mas ninguém recuava. O ar estava pesado, cheirando a ferro, sangue e terra. No meio do vale, o rio Eurotas, que antes corria cristalino, agora estava tingido de vermelho pelas batalhas ferozes que aconteciam em suas margens. Soldados feridos se arrastavam até suas águas para matar a sede ou aliviar suas feridas. Mesmo com toda essa resistência heróica, os espartanos começaram a sentir o peso da batalha. Por mais valentes que fossem,
Para cada soldado de Pirro que caía, parecia que dois novos surgiam para tomar o seu lugar. O rei Areu, com sua armadura manchada de sangue e suor, percebia que suas forças estavam chegando ao limite. Ele estava cansado, seus braços pesados de tanto lutar, mas sua mente permanecia afiada. Vendo que a situação se tornava insustentável, Areu tomou uma decisão difícil, mas necessária. Com o coração apertado, ele ordenou uma retirada organizada. A ideia não era fugir, mas recuar de forma estratégica para dentro das muralhas da cidade. A ordem foi passada ao longo das linhas de batalha com uma disciplina que só os espartanos tinham, fruto de séculos de treinamento militar. Enquanto os soldados espartanos se retiravam, os mais jovens e ágeis ficaram para trás, protegendo a retaguarda e permitindo que seus companheiros feridos fossem levados em segurança. Cada passo de retirada era acompanhado por uma chuva de lanças e flechas lançadas pelo exército de Pirro, que pressionava cada vez mais. Mas os espartanos não deixavam ninguém para trás. Os guerreiros feridos eram carregados por seus camaradas, e mesmo os mais jovens lutavam com coragem para garantir que todos chegassem em segurança dentro da cidade. Quando finalmente as últimas tropas cruzaram os portões, as pesadas portas de madeira se fecharam com um estrondo, selando Esparta para uma nova fase da batalha. Agora, com os espartanos abrigados dentro da cidade, Pirro sabia que um ataque frontal seria extremamente difícil e custaria muitas vidas. Então, ele mudou sua estratégia. Decidiu cercar Esparta e esperar. Em vez de tentar invadir, ele planejou cortar todos os suprimentos que entravam na cidade, deixando os espartanos sem comida e água. Assim, ele acreditava que, com o passar do tempo, eles acabariam se rendendo por causa da fome. O exército de Pirro começou a cavar trincheiras ao redor da cidade, levantando cercas e fortificações de madeira. Durante o dia e a noite, o som das pás e martelos ecoava pelo vale, enquanto os soldados trabalhavam sem parar. Aos poucos, o vale fértil ao redor de Esparta se transformou em um verdadeiro campo de batalha, cheio de barreiras, torres de vigia e soldados de guarda. Os espartanos observavam tudo isso de cima dos muros da cidade, percebendo que o cerco estava se fechando cada vez mais. Dentro das muralhas, a situação ficava cada vez mais difícil. O rei Areu começou a racionar os suprimentos, dividindo cuidadosamente as poucas reservas de grãos e água. Cada cidadão, dos mais velhos aos mais jovens, recebeu tarefas para ajudar na defesa e na sobrevivência. As mulheres, famosas por sua força, cuidavam dos feridos, preparavam as rações e organizavam o abastecimento. À medida que os dias viravam semanas, o calor do verão aumentava e fazia tudo ficar ainda pior. O sol brilhava implacável, secando os campos e tornando a água ainda mais preciosa. Os poços da cidade começaram a secar, e logo ficou claro que os espartanos teriam que lutar não só contra o inimigo do lado de fora, mas também contra a fome e a sede dentro de suas próprias muralhas. Mas o rei Areu sabia que não podiam se render. Em vez disso, ele começou a planejar saídas noturnas, pequenas missões perigosas para atacar o exército de Pirro de surpresa e roubar suprimentos. Essas investidas ousadas mantinham a moral dos espartanos alta e mostravam ao inimigo que, mesmo cercados, eles não estavam dispostos a desistir. Em uma noite sem luar, quando a escuridão parecia esconder todos os segredos, Areu decidiu arriscar tudo em uma missão ousada. Ele escolheu os jovens guerreiros mais ágeis e silenciosos, liderados por seu próprio filho, Acrótato. O objetivo? Sabotar o cerco de Pirro, destruindo as enormes máquinas de guerra que estavam sendo preparadas para derrubar as muralhas de Esparta. Com tochas escondidas sob suas capas, os espartanos rastejaram pelas sombras, aproveitando a escuridão para passar despercebidos pelas patrulhas inimigas. Quando se aproximaram das torres de madeira e dos arietes, acenderam suas tochas em silêncio absoluto e, em um instante, as máquinas foram envolvidas por chamas. O fogo se espalhou rápido, alimentado pela madeira seca e pelo óleo usado para lubrificar os mecanismos. O acampamento de Pirro acordou em pânico. As chamas iluminavam o céu, enquanto os soldados corriam em todas as direções, tentando apagar o incêndio. Aproveitando a confusão,
Acrótato e seus guerreiros espartanos atacaram os depósitos de suprimentos do inimigo, pegando tudo o que podiam carregar e destruindo o resto. Depois fugiram rapidamente de volta para a segurança das muralhas da cidade. E assim, Esparta sobreviveu a mais um dia. Depois de tantas batalhas intensas, gritos de guerra, estratégias ousadas e momentos em que tudo parecia perdido, os espartanos conseguiram defender sua cidade com bravura e coragem. O rei Areu e seu filho Acrótato, junto com todos os guerreiros e até mesmo as mulheres e crianças, mostraram que a força de vontade e o espírito espartano eram inquebráveis. Mas espera aí, a história não termina aqui. Se você acha que já ouviu tudo, prepare-se para a próxima parte, porque o cerco de Esparta e a defesa heróica de Areu-Pirmeno ainda tem muito mais para nos contar. Imagine como deve ter sido viver naquela época, cercado por inimigos, com seu lar em risco, e mesmo assim lutar com tudo o que você tem para proteger sua cidade e seus amigos. Então, não perca o próximo vídeo. El assédio de Esparta, 272 a.C. La defensa heróica de Areu. Tem mais ação, mais estratégias surpreendentes e, claro, mais histórias incríveis de coragem. Fique atento e nos vemos no próximo capítulo dessa aventura. Até lá!